Yom Yom do dia 25 de Adar 1 nos traz instruções e observações sobre trechos da reza, observações técnicas sobre a liturgia. E como nós falamos, esses trechos técnicos nós deixamos para aqueles que querem ler diretamente na tradução da obra. E nós vamos, ao invés disso, trazer mais um dito selecionado pelo nosso Rebbe, dos pronunciamentos do seu sogro, do Rebbe anterior. Isso, inclusive, é de um pronunciamento que ele fez na data de Purim, do ano de 1944, já estando em Nova York. Assim traz o nosso Rebbe nos acréscimos, nos adendos do Yom Yom que ele preparou para uma eventual futura publicação, uma continuação que acabou na prática não sendo publicada, mas algumas dezenas desses ditos restaram para nós. Sim, ele traz que o Admor Azaken Siper Libno, Rav Shneur Zalman contou e relatou para o seu filho mais jovem, seu filho caçula, Rab Moishe. Assim ele relatou certa vez a esse filho: Shamati mea Rebbe, eu escutei do meu Rebbe. Quem era o Rebbe do Admor Azaken, Rav Shneur Zalman? O Magid de Mezrich, o sucessor do Baal Shem Tov, Rab Dover, chamado Magid de Mezrich. Conta o Rav Shneur Zalman para o seu filho jovem: Shekol davar, assim eu escutei do meu mestre, Shekol davar tzarich shetiye lo akdama, que tudo necessita de uma introdução. Qualquer coisa tem que ter uma apresentação, tem que ter um preparo, tem que ter uma introdução. E nós vemos que na prática também todo livro, toda obra tem uma apresentação, tem um prefácio, tem uma introdução. Ele nos fala o que disse o Magid Mezrich a respeito disso. Fala no que consiste a introdução à Torá, a obra máxima, a obra divina, ao livro da Torá, o Pentateuco. Akdama la Torá shebichtav. Então, conta o Rav Shneur Zalman, escutei do Magid Mezrich, que a introdução para a Torá escrita, o aloven shel arba shitin, consiste na margem em branco, na parte branca do pergaminho, antes da aparição, antes de começar a constar o texto, entre cada um dos 5 livros da Torá, ou seja, 4 vezes entre o Bereshit e Shmot, entre o Shmot e Vaikra, existe sempre, antes do início do próximo livro do Pentateuco, existe obrigatoriamente pela Halachá um espaço em branco de 4 linhas que é deixado vazio, como se fosse um parágrafo, mas completamente em branco, e somente depois é que começa a aparecer o texto da sequência do livro seguinte. E mesmo antes do primeiro livro, do Bereshit, do Gênesis, existe uma margem superior no pergaminho, na primeira página, por assim dizer, do rolo de pergaminho, onde é escrita a Torá, lá também existe essa margem em branco. Explica o Alter Rebbe para o seu filho Rab Moishe aquilo que ele aprendeu do seu mestre, o Magid Mezrich, o que representa esse espaço em branco. Or shel helem atzmi, sheino yachol leitgalot beotiot. Isso, misticamente falando, representa algo muito profundo, representa uma luz elevadíssima, uma luz máxima, uma luz que vem daquilo que é chamado na linguagem cabalística do essencialmente oculto. Existem níveis tão elevados que não tem como se revelar, não tem como se manifestar, de tão elevados que são. E talvez se manifestando, talvez eles nos ofuscassem ou nos cegassem, mas se fala que de tão elevados que são, não há como defini-los, não há como captá-los, não há como expressá-los em palavras. E por isso, como eles se expressam, como eles se refletem? No branco. No espaço branco, naquelas linhas em branco que são deixadas no próprio pergaminho do rolo sagrado da Torá, entre cada um dos livros, antes do início do próximo livro da Torá. Então ele nos fala que isso representa, nisso consiste a introdução ao livro. Isso representa esse nível elevadíssimo da essência oculta, she'eino yachol leitgalot beotiot, que não é possível ser revelada
através de letras e palavras. Naquele pronunciamento, naquela data de Purim, naquele ano, o Rebbe anterior elaborou isso mais e continuou, explicou também no que consiste a introdução à Mishnah, no que consiste a introdução à Gemara, a Torá oral, mas vamos nos reter aqui a esse ensinamento que ele falou em referência à Torá escrita. E na verdade a essência do ensinamento se aplica também àquilo que ele falou na sequência, a respeito de introdução, ou preparo, no que consiste a introdução para o Talmud, para a Mishnah, para a Gemara e etc. E tentando aproximar isso da nossa compreensão, a gente poderia dizer no que consiste a introdução da Torá. Ou seja, qual é a premissa básica antes de começar a ler a Torá, começar a estudar e aprender a Torá, para que isso seja feito de forma apropriada. Então, a introdução aqui consiste na consciência, na conscientização que, na realidade, a Torá é suprarracional, a Torá é divina, a Torá está acima da nossa compreensão, acima do nosso intelecto. Nós lemos a Torá, nós estudamos a Torá, procuramos entender a Torá, mas a pessoa nunca deve imaginar que esgotou e que com seu intelecto ele pode entender todo o significado da Torá, porque na realidade a Torá é a sabedoria divina. A Torá por si só é divina, a Torá e Deus são uma coisa só, portanto isso transcende o nosso intelecto, a nossa capacidade lógica, etc. A Torá está acima da compreensão. Por isso se fala que essa é a premissa, essa é a introdução básica, esse é o requisito, é o pré-requisito. Antes do estudo da Torá, não se começa a estudar a Torá antes de estar consciente e saber que aquilo que nós vamos entender é aquilo que nos foi dado entender. Mas, na realidade, a Torá transcende tudo isso. Em outras palavras, a grandeza da Torá não consiste apenas na sabedoria que nós vislumbramos na Torá, mas a grandeza da Torá está na divindade da Torá. E a divindade da Torá é algo indescritível. Ou seja, assim como o divino é algo que não cabe dentro da nossa cabeça, do nosso intelecto, apenas, ou seja, aquilo que nós temos acesso, aquilo que nos é dado compreender, é apenas a parte revelada da Torá, que isso de fato nós lemos, estudamos e aprendemos, né? Mas temos que saber, como introdução de tudo, isso representa e simboliza, está simbolizado nessas linhas em branco, no pergaminho, como se fala que às vezes deu um branco. Então aqui também na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso pensamento, temos que saber que aqui tudo começa com branco. Ou seja, indicando que a Torá é algo divino e, portanto, suprarracional, acima do nosso intelecto, ou na linguagem que ele utiliza aqui, o Maggid Mezritch, transmitindo para o Rav Shneur Zalman, Or shel Helem Ha'atzmi. Se refere a uma luz divina, revelação de uma luz divina, de uma essência oculta. Uma essência divina tão elevada que por isso permanece oculta e ela não tem como ser revelada e como se expressar ou se manifestar em letras ou palavras. Interessante também que no pronunciamento do nosso Rebbe, ele explica e elabora o assunto de por que a Torá começa com a letra Beit, Bereshit. A letra Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico. Por que ela começa justamente com a letra Beit e não com a letra Aleph, a primeira letra? Os 10 mandamentos, de fato, começam com a letra Aleph. Por que a Torá inteira começa com a letra Beit? E o Rebbe nos traz a explicação que, na realidade, quando uma pessoa estuda a Torá, é o mesmo sentido aqui. Ela deve saber que o que eu estou começando a estudar e aprender, eu estou começando do Beit. Já é a segunda etapa. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa, o Aleph, é aquilo que não aparece, ou seja, aquilo que nos é dado estudar, compreender, tentar entender, isso é o segundo plano. O primeiríssimo plano é o plano divino, elevado, suprarracional, transcendental, divino, que está acima da nossa lógica, da nossa compreensão. É interessante notar também que nas edições talmúdicas, isso o Rebbe não fala, mas que nós sabemos que nas edições dos tratados talmúdicos também acabou se convencionando, e assim é no decorrer de todos os últimos séculos, que todos os tratados talmúdicos, interessante, eles não começam da página da folha Aleph, mas sim começam da folha Beit.
da segunda, e como se dizendo, e a primeira. Isso para saber que quando nós estudamos e aprendemos, não pense que você já sabe tudo, e você captou tudo, do começo ao fim. Porque o começo e o princípio de tudo, na verdade, o que a gente aprende, todo o ensino tem que estar baseado nessa premissa, deve estar sustentado nessa ideia que existe um Aleph, que existe esse espaço em branco, existe esse nível elevadíssimo, divino, que isso é a essência da Torá. Isso nem pode ser expresso em palavras e em letras, né? Então isso representa o Aleph, o começo de tudo, ou essa margem em branco. Nisso consiste a introdução à Torá, ou seja, a introdução indispensável para captar o que é a Torá na essência, é essa conscientização de que a Torá, acima de tudo, é algo divino em primeiro lugar.